Olá, tudo bem com você? Você sabia que insônia, dormir mal, pode sim causar obesidade e até mesmo modificar os nossos genes? O que poucas pessoas sabem é que, através de uma alimentação balanceada, você pode dar uma forcinha no seu sono. E quando nós não temos uma quantidade adequada de sono, segundo diversos experimentos recentes, ocorre um desequilíbrio do nosso metabolismo e também dos hormônios, consequentemente, e pode ocasionar ganho de peso para muitas pessoas. E por quê? Quando você não dorme adequadamente, você tem um rebaixamento de melatonina. A melatonina é um neurohormônio produzido pela glândula pineal. Se você ainda não assistiu um vídeo que eu falei sobre glândula pineal e equilíbrio hormonal, assista, hein? Eu vou deixar aqui o link nos comentários e aí logo depois que você assistir esse vídeo, você assista ao outro também. A glândula pineal ela está localizada, está situada no centro do nosso cérebro e ela é conhecida já há tempos, mas de maneira especial a partir da década de 80 foi constatado o papel fundamental da glândula pineal na produção, na regularização de um sono de qualidade. Agora, segundo diversas evidências muito recentes, a glândula pineal que produz a melatonina, foi constatado que esta melatonina, ela também contribui, além do gerenciamento do sono, ela tem uma ação fundamental no controle da fome. Então veja só, uma glândula que tem do tamanho de uma ervilha, ela contribui para gerenciamento da fome e, consequentemente, acúmulo de gorduras e também o consumo de energia. Quando uma pessoa tem um rebaixamento de melatonina, ela pode sim desenvolver diversas doenças metabólicas e pode se tornar obesa. Foi feito um experimento científico pelo fisiologista Dr. Cipolla, José Cipolla, da USP, e nesse experimento científico utilizou alguns animais experimentais e estes animais tiveram ali a sua glândula pineal removida, logo eles não tinham melatonina. O que aconteceu? Esses animais se tornaram obesos e portadores de diversas doenças metabólicas. O que o Dr. Cipolla constatou é que quando estes animais têm uma quantidade equilibrada de melatonina, eles se tornaram mais magros. Sim, foram feitos uma série de experimentos científicos na USP em parceria com pesquisadores do mundo inteiro, de maneira especial de São Paulo, da França e também dos Estados Unidos. O que eles constataram ainda? Quando ocorre um acúmulo de energia na fórmula de gordura ou mesmo de estoques de açúcares durante o dia, este acúmulo garante que o organismo continue funcionando adequadamente durante a noite. Em geral, quando nós dormimos, o nosso período de descanso, quando os níveis de melatonina estão bem altos, o corpo então ele acaba passando por diversas horas em jejum. E quando essa quantidade de melatonina está alta, nós temos um tecido chamado tecido adiposo marrom, que ele gasta energia acumulada durante o dia. Agora isso só vai acontecer se você tiver uma quantidade ideal de melatonina. Uma parte muito significativa dessa energia, que é usada então por esse tecido adiposo marrom, que ele usa enquanto você está dormindo, esse tipo de gordura, o próprio tecido adiposo, ele gasta a energia, ele gasta a gordura branca que foi armazenada. E para quê? Para produzir calor, para manter o corpo aquecido durante a noite. E por quê? Quando você está dormindo, você não tem tanta contração muscular, que também é outra fonte de calor. E aí, para manter o seu corpo aquecido, você gasta esta energia que foi acumulada durante o dia, mas só gasta se tiver uma quantidade adequada de melatonina. No experimento científico, o Dr. Cipolla, ele constatou que além de gastarem mais energia durante a noite, quando estes animais experimentais tinham uma quantidade ideal de melatonina, eles acordavam com mais energia. Então, quando você tem uma noite de sono e esta noite de sono ela é restauradora, você tende a ter um acordar com muito mais energia e motivação. Sem a melatonina, esses animais experimentais, eles tiveram a perda do padrão de organização rítmica, isto é, eles perderam a referência do metabolismo, do funcionamento metabólico, desse relógio biológico. É aquilo que nós chamamos de cronorruptura.
Aconteceu a ruptura do relógio biológico interno. E aí, como consequência desse ato, o cérebro ele deixa de perceber a saciedade e, consequentemente, o seu apetite aumenta. Dessa forma, se você não dorme adequadamente, tem um rebaixamento de melatonina, você não vai gastar a energia que foi acumulada durante o dia para manter o seu corpo aquecido e ainda você vai perder a referência de saciedade. Então, consequentemente, você vai engordar ainda mais. Ao passo que, quando você tem uma quantidade ideal de melatonina liberada durante a noite, a glândula pineal ela chega no seu pico de produção de melatonina, você tem uma regularização do seu relógio biológico. De maneira especial, acontece um equilíbrio do hipotálamo, que é uma parte do nosso cérebro muito importante que acaba inibindo a fome. Portanto, se você tem menos melatonina, significa que você tem mais apetite. Se você tem uma quantidade ideal de melatonina, você tem menos apetite. Um outro efeito que acontece também quando você perde esta sensibilidade, esta inibição à saciedade, você tem uma redução de queima de energia pelo tecido adiposo marrom. Logo, você precisa se preocupar com o seu sono, você tem de dormir melhor. E de modo indireto, quando tudo isso ocorre, quando você tem uma redução da melatonina, você desregula a produção de tantos outros hormônios, você vai ter um desequilíbrio hormonal e também um desequilíbrio do seu sistema de defesa. Sem uma melatonina adequada, você acaba perdendo dois freios que são muito importantes do apetite, além de gastar menos energia. Alguns outros estudos científicos, eles indicam que quando você tem uma ausência de uma quantidade ideal de melatonina, o seu corpo ele produz mais grelina, que é o hormônio que induz a fome. E existe ainda uma suspeita que essa alteração na produção de melatonina e, consequentemente, nessa produção do hormônio que inibe a fome, existe ainda um aumento de insulina. Isso pode fazer com que ocorra uma verdadeira retroalimentação, gerando um ciclo vicioso. E ainda ocorre a fragilização do seu sistema imunológico. Dessa forma, o seu organismo fica escancarado para infecções virais, infecções bacterianas, devido ao aumento, inclusive, de marcadores inflamatórios e aumento de estresse oxidativo. Então, o seu sistema de defesa, ele acaba interpretando a insônia também como se fosse um inimigo. E isso aumenta o quê? Produção de noradrenalina, adrenalina e cortisol, piorando o seu sistema de defesa e aumentando a ansiedade e aumentando o estresse. E aí, você acha que é importante um sono de qualidade? Pois é. Fique comigo, continue me acompanhando porque eu quero compartilhar muita coisa boa com você. Até uma próxima oportunidade.